Pai, na Tua presença eu também quero colocar a minha vida. Ajuda, Senhor, nos meus pensamentos. Ajuda-me, Senhor, com as minhas palavras. Dá-me, Senhor, agora, neste exato momento, que os Teus pensamentos sejam agora colocados nos meus pensamentos. Tua palavra diz que nenhum deles podem ser executado sem a Sua permissão, sem o Senhor liberar, ó Deus. Ó Deus, nesta noite eu coloco esta igreja e peço a Ti, cobre esta igreja com o Teu sangue. Coloca os Teus anjos, ó Deus, ao redor daqueles que o temem e os guarda. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, nenhuma seta inflamada do maligno entre aqui neste lugar. Ó Deus, arranca, nós pedimos a Ti, ó Deus. Sim. O Senhor está dizendo para nós que a autoridade já está conosco. Ele me calou agora e disse o seguinte, que muitas das vezes nós fazemos dele um faxineiro. Muitas das vezes nós pedimos para que ele tire e limpe o nosso coração. Por sujeiras que nós colocamos dentro do coração. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, que muitas vezes nós fazemos isso. Abrimos as janelas para o mundo e depois pedimos para que o Senhor venha tirar e limpar. Nos perdoa. Perdoa, Senhor, porque abrimos os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor não abriu, mas sim o Senhor girou a chave dizendo, não abra as portas. Nesta noite, Senhor, nós pedimos perdão por muitas das vezes pedir ao Senhor que o Senhor esteja limpando aquilo que nós sujamos. Senhor, que cada um de nós possamos ter a consciência de nós mesmos limpar a casa que temos, a casa do nosso coração, para que nós possamos ser, sim, um templo e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus é tremendo, querido. Às vezes a gente está num caminho da oração, Deus chega e quebra a gente. Muitas das vezes nós chegamos na presença de Deus e falamos assim, Senhor, limpa, tira. Ele falou assim, quem foi que sujou? Quem foi que colocou essa sujeira aí dentro? Infelizmente, nós somos assim. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, mas eu também gostaria de perguntar quem teve a curiosidade de saber os outros mandamentos que nós, os protestantes, geralmente não queremos saber, porque estamos na graça. E quantos mandamentos são? Mas para nós só interessa 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. E realmente esse foi o que Jesus disse para nós. Qual é o maior mandamento? Foi ou não foi? Ele disse assim, são esses 2. Mas quem já teve essa curiosidade de saber quais foram os mandamentos que estavam no tempo da lei? E o que deveriam ser feitos com relação a isso? Mas nós, como estamos na graça, muitas das vezes pensamos que a lei ou que as ordenanças de Deus são apenas naquilo que nós falamos no Novo Testamento. Nós vivemos na nova aliança, e por vivermos na nova aliança, perdemos alguns princípios de Deus. Quando nós olhamos para esses princípios em Deus, nós também precisamos ver os princípios das trevas, os quais muitas das vezes nós não queremos nem tocar. Nesses princípios das trevas, vamos vivendo. E eu gostaria muito, e eu peço muito aos pastores da igreja, que nos ajudem a estar direcionando os líderes da igreja, aos membros da igreja,
a entender a sua caminhada. Meu irmão, há muito mais coisas que estamos perdendo por não conhecer os princípios de Deus, os princípios do reino da luz. Eu estava compartilhando com a Manu, falei, Manu, pastor Emílio, eu não sei o que tem com ele, eu vou começar a compartilhar com você, para você ter uma ideia do que acaba acontecendo com o pastor Emílio. Ele vem aqui, ele traz um texto, fala, e ele confirma aquilo que Deus falou comigo em casa, e isso me dá segurança naquilo que eu vou falar. Porque não fica apenas sendo guiado pelos meus próprios pensamentos, mas sim por uma confirmação da palavra de Deus. Quem prestou atenção no momento dos dízimos e das ofertas, ele disse que há o quê? No meio da plantação do trigo, existe o quê? O joio. E o joio é o quê? A palavra, é a semente de Satanás, é a semente do diabo, lançada, incredulidade, né? Falta de esperança, enfim, tudo aquilo que retira você das bênçãos de Deus. E eu já tenho dito isso aqui, com relação a como alcançar as bênçãos de Deus. E eu espero que todos já tenham compreendido que as bênçãos de Deus elas só vão te alcançar se você obedecer os mandamentos de Deus. Mas quais são os mandamentos de Deus? Apenas 2. Não é assim que nós vivemos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós vivemos nisso e vamos caminhando. Mas existem princípios que Cristo colocou e que muitas das vezes nós não nos interessamos em saber quais são esses princípios. Nós falamos muito sobre o seminário de integração ao ministério que Deus te deu, ao chamado que Deus te deu. Mas muitas das vezes a gente ignora esse chamado. E Deus, ele fala para nós, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E há muitos textos, eu não sei se já está preparado aí, glória a Deus, amém? Eu queria só falar um pouquinho sobre o império das trevas e o reino da luz. Mas antes disso, eu queria que você abrisse, antes de entrar nos textos, gostaria que você abrisse comigo em Gálatas, no capítulo 4, no verso 3. Gálatas 4, 3. Quem achou? Glória a Deus. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Não é assim que está escrito aí? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. E Hebreus, no capítulo 6, verso 1. Hebreus, pertinho aí. Acharam já? Ô, glória. Hebreus 6, 1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente os fundamentos, e ali ele começa. Quantos princípios existem? 2 princípios, o das trevas e o da luz. E existem princípios do reino da luz e princípios do reino das trevas. Nós precisamos entender que nós somos adoradores, amém? Amém? E os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, o adoram em espírito. Só que esse espírito tem que ter muita verdade nele.
E além desse espírito ter muita verdade, você na sua vida natural não pode caminhar com mentiras. Por isso que eu amo a Célia. Ela tem raiva, ela tem indignação, ela tem aversão a tudo aquilo que vem de Satanás. Ela sempre disse isso para mim. Eu odeio mentira. E em casa todo mundo sabe que ela odeia mentira. Estou errado, não? Odeia mentira. Isso significa o quê? Que ela odeia um princípio do reino das trevas. Porque se nós odiamos, falei certo? Correio? Tá certo? Nós odiamos, né? Se nós odiamos esse princípio das trevas, nós estamos fazendo o quê? Qual que é o contrário de odiar? Amamos os princípios de Deus. Amamos a verdade. Se nós odiamos a mentira, nós amamos a verdade. E se amamos a verdade, quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são princípios que muitas das vezes a gente não presta atenção. Mas, voltando para esse princípio, nós já deixamos essa escravidão. Eu não consegui baixar, ou não me deu o tempo, de baixar um vídeo onde tem uma criança sentada na cama com um tablet, e ali ele começa a olhar e dá acesso a algumas páginas pornográficas, e ali ele começa a visualizar aquela mulher, e de repente se materializa uma pessoa na cadeira, próximo do canto do quarto, e essa pessoa, essa prostituta, vai na direção daquela criança e começa a perguntar, o que você gostou de mim? Qual parte do meu corpo você gostou mais? E ali, se insinuando para a criança, e ali começa a ter um momento, quando ele vai ter um momento, a mãe chega, o que você está fazendo, menino? E ele guarda o tablet, e de repente já aparece o pai, uma outra cena, um outro momento, em que o pai está à frente da televisão, e naquele momento ali, ele de novo com um canal, dando acesso à porneia e à prostituição novamente, chega uma prostituta e fica sentada do lado dele, e quando a esposa, o que você está assistindo? Ele muda de canal? Não, só umas besteiras aqui na televisão. E automaticamente toda a família está envolvida. Os filhos estão envolvidos com prostituição, o pastor está envolvido com mentira e porneia, e toda a família envolvida com coisas que não provêm de Deus. E na hora do almoço, uma outra cena mostra, quem já viu esse vídeo? Existe uma mesa, onde ali a mãe está orando pelo alimento, e está ali o pai, ele orando, Senhor, eu te agradeço pela família, e todos eles sendo assediados na sua mente por prostituição. E orando ao mesmo tempo. Queridos, isso para nós parece loucura, mas é uma realidade que muitas das vezes acontece até mesmo na própria igreja. Como nós vimos e temos ouvido falar, muitos pastores que erraram, caíram, pecaram. Esses dias eu mostrei sobre uma pessoa, até já falei aqui sobre essa pessoa, que passou muitos anos sem aparecer na televisão e que era um pastor de renome internacional. Já tinha pregado para mais de milhões de pessoas, ele pregou em mais de 100 países. E de repente ele está ali, numa tela, divulgando o seu pecado. E para muitos isso pode ser loucura, mas como eu já compartilhei também, imagina Davi confessando o seu pecado, imagina o pastor Jonas, pega e escreve em casa um cântico, escreve o cântico e entrega aqui para o ministro do louvor, o Tarcísio. Ah, Tarcísio, canta aí o meu pecado para a igreja saber. E o Salmo 51,
Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente pequei, e pratiquei o mal que tantos reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Você imagina o pastor Jonas entregando uma canção dessa para o ministro que está aqui no louvor da igreja, e vocês vão falar assim: que é isso, pastor? Pastor não canta pecado, não. Está aqui. Uma canção de Davi, em um dos turnos de adoração, dizendo: não afasta de mim, Senhor, o teu Espírito. Verso 11, 51, 11, ele diz, no 10, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não afastes de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Isso é um adorador. E muitas das vezes nós achamos que temos o coração como um coração segundo o coração de Deus. Isto aqui é um coração segundo o coração de Deus. Uma pessoa que confessa o pecado não só para o teu líder, mas para a igreja toda. Está dizendo aqui, eis aqui um que confessa o pecado. Não afasta de mim, Senhor, o teu Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Eu te amo de verdade, Deus. Eu te amo de todo o meu coração. Restitui a alegria da salvação. Ele não tem outra coisa. Não tem coisa melhor do que isso. O que muitas das vezes, nós achamos que somos melhores. Não, eu vou vencer o meu pecado sozinho. Não vou contar para ninguém. Acima de mim é só Deus. Não preciso confessar pecado para ninguém. Deus é sobre todos. E nunca consegue vencer o pecado. Não consegue vencer o pecado. A porta. Por quê? Porque Deus diz assim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Então, conseguiu achar o vídeo? Esses homens hoje estão se superando. Obrigado, Deus abençoe, continua assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo?
Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a menos a la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. Asawa, dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Amém. Graças a Deus ainda há caminhos que nos tiram, que tiram as pessoas desse vício, porque há um vício. Agora você imagina quantas pessoas ainda estão, às vezes, na igreja pensando lá fora. E quando nós batalhamos com relação a essa luta, nós vemos muitas resistências. Alguns dizem, quando você vai falar sobre esse assunto, até, não, isso é normal. E ali começa toda a confusão. A palavra de Deus é a resposta para tudo, para tudo. Eu tive algumas
alguns interrogatórios lá na cadeia. E eles falaram, pastor, isso, e a masturbação, como é que eu resolvo? E com relação a essa área, a minha esposa vem aqui, pastor, aqui dentro da cadeia, como é que eu resolvo isso? E essa área aqui, assim, lá dentro da cadeia, sabe o que eles disseram quando eu dei as direções para eles? Pastor, vou fazer. E está aqui os meus companheiros, porque eles são companheiros de pecado. E eles aqui vão estar aqui para me fiscalizar. Estamos juntos. Nós vamos vencer. Meu irmão, eu saio de lá feliz da vida. Eu falei assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui presos, atrás dessa cela. Tem muita gente que está preso lá fora. E vocês aqui dentro estão livres. Há alguns pecados que a justiça deixa vocês aí aqui atrás. Mas há muita justiça e uma lei espiritual que tem muitas pessoas livres que estão presas em seus pecados e delitos. E eu ali falando com eles, é tremendo, eles só roubaram a chave do carro, aí deu tudo certo. O carro está preso ali, eu não sei se está preso ainda, nem sei, ainda está lá. Mas eu fui lá, eu não podia levar a chave do carro para dentro do presídio. E geralmente tem algumas pessoas do lado de fora que cuidam dessas chaves e no final você vai lá, dá um dinheirinho para eles e eles devolvem a chave. Só que lá estava fechado dessa vez por causa da paralisação dos caminhões, né? E não tinha ninguém lá. Aí eu tive que esconder a chave. Rapaz, pensa numa coisa que ladrão sabe encontrar, é coisa escondida. E eles foram lá e levaram a chave, mas não conseguiram levar o carro. O carro, eu fiquei lá pastorando. Fiquei pastorando o carro até que deu certo de nós pegarmos um guincho. E o carro está em cima do guincho, mas preso no trânsito. Agora, essa questão, queridos, existe sim. A palavra diz para nós, andei em espírito e não cumprirás o desejo da carne. Se você está em espírito, meu irmão, você não vai cumprir o desejo da carne. Você não vai pecar dizendo glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, pecando não, meu irmão. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas espirituais, nas coisas celestiais. Você não vai pecar, meu irmão. Louve a Deus, adore a Deus. Se realmente você ama a Deus, a palavra de Deus diz assim, se você ama a Deus, se você realmente aceitou Jesus, Jesus te fez livre e verdadeiramente você está livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. O problema é que muitas das vezes nós chegamos a um momento em que vamos se acostumando com o pecado. Vamos se acostumando com isso. Império das trevas. Quem está no império das trevas? Satanás. No reino da luz, Jesus. Quem é o governante, né? Satanás, do império das trevas, e do reino da luz, Jesus. Quem é o povo do império das trevas? Efésios 2:2. Tem aí? Nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E o povo de Deus que tem a Jesus, como é que vocês fizeram aí? Vocês fizeram por sequência, império do reino das trevas e da luz? Não sabe, né? Vamos lá. A igreja, Efésios 1, 22 e 23. Colossenses 15, 19. Efésios 22 e 23. Olha, querido, eu acho que não vai dar certo. São muitos textos. Então, só deixa eu compartilhar com vocês. Se vocês estiverem anotando, deixa eu passar esses textos. O povo
era governado antes por Satanás e agora está sendo governado por Cristo. Antes eles eram governados pelos príncipes e potestades deste mundo, dessa era, Efésios 2:2. A igreja, ela é governada por Cristo, Efésios 1, 22 e 23. A filiação antes era do diabo, Efésios 2, 3 e 8:44, João 8:44. A filiação do reino da luz é do amor de Deus, 1 João 3:1. Nós éramos escravos e mortos, Romanos 6:6. Nós éramos concidadãos livres, nós estamos em Cristo Jesus. Mas antes éramos escravos e mortos por Satanás. Quem dominava e quem tinha uma bandeira que governava o medo era João 4:18. Fala que nós éramos escravos do medo, mas Deus nos libertou, nos tirou. E no reino da luz, o amor é a nossa bandeira. No reino das trevas, a língua era aquela que murmurava. Em todo o tempo ela estava murmurando. No reino da luz, a nossa língua serve para louvor da glória de Deus. O lema do império das trevas era: faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Eu sou o que sou, não precisa ter ninguém sobre mim. Agora no reino da luz, está quem? Eu faço o que Deus quer. Deus é Kyrios, é Ele que manda e nós obedecemos. Ele manda e nós obedecemos. O propósito do reino das trevas, o propósito era felicidade. No reino das trevas eu quero ser feliz. O propósito no reino da luz, santidade. O propósito de Deus, as coisas eternas. Buscar aquilo que é de Deus, aquilo que está no alto. E isso nem sempre vai te trazer alegria. Pergunta para Paulo nas Escrituras o que houve com ele. Ah, mas eu tenho que ser feliz, queridos. Você vai ser feliz, mas não aqui. Aqui Deus disse para nós o quê? No mundo você vai ter felicidade, vai ter alegria. Foi isso que ele disse. No mundo você vai ter o quê? Aflições. Então, deixa eu correr aqui, deixa eu correr um pouquinho mais. Eu vou falar agora só as coisas do império das trevas. Os frutos era proselitismo no império das trevas. Deixar para amanhã. Ah, depois eu faço. Amanhã eu faço. Não tem importância. Fazer para ser visto. A motivação era fazer para ser visto. Tem que ser alguma coisa. Ninguém me escolheu para ser líder. Eu tenho tanto potencial para isso. Mas isso não é só na igreja. Estou falando em qualquer lugar. É no trabalho, é na empresa, é nos lugares. Eu tenho que ser alguma coisa. Irresponsabilidade, egoísmo. Quanto mais tem, mais quer para si. Ganância. Egocentrismo. Penso em mim mesmo. A voz do povo é a voz do cão, não é a voz do diabo, não. É a voz de Deus, não. A voz do povo é a voz do diabo, não é a voz de Deus, não. Amém? A palavra no mundo é sim, não, talvez, ou não. Sei não sei, talvez. Eu acho que vai, acho que não. E no reino da luz, a palavra é sim, não. A passar disso é procedência maligna. O comportamento estulto, nécio. O comportamento no reino da luz, criterioso, sábio. Tito 2:5. A relação com as autoridades, analisa no reino das trevas, analisa o que obedecer, o que julga importante, o que lhe agrada, e isso lhe obedece.
Ah, não, se não for assim, se não for agradável para mim, isso é princípio do reino das trevas. O princípio do reino da luz é Romanos 13, 1. Quem lembra do Romanos 13? Quem já fez cadeia de autoridade sabe o que eu estou falando. Falar cadeia de autoridade é meio complicado. Vamos falar sobre a autoridade do reino, aí fica mais fácil. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Amém? Amém? Agora do reino da luz. Quem governa é Jesus, o povo é a igreja, a filiação é do amor de Deus, a condição somos livres e vivos em Cristo Jesus, a nossa bandeira é o amor, a língua é o louvor, o lema é faça o que Deus quer, o propósito é santidade, propósito eterno, forma de andar na luz de Deus, os frutos, discípulos abundantes, como diz a palavra, frutos que permaneçam, motivação, fazer para a glória de Deus e não para a sua glória, a atitude, dependência e submissão a Deus, postura, compromisso, essa é o reino da luz, trato com o dinheiro, generosidade no reino da luz, é ter para servir, a lógica, penso nos outros, serviço, esqueço de mim mesmo, porque o meu lar não é aqui, eu estou aqui só de passagem. A lógica, penso nos outros, eu sirvo, esqueço de mim mesmo. A voz, a palavra de Deus. Comportamento criterioso e sábio. Amém? Isso é só um pouquinho do reino da luz e um pouquinho do reino das trevas. Temos mais o que dizer e difícil compreensão, com muito mais conteúdo bíblico. Eu digo para você, venha, faça o seminário, para que você não tenha apenas palavras lançadas, como eu disse aqui, mas que você tenha fundamento. Aqui eu só dei uma pincelada e talvez você até nem tenha compreendido direito. Mas o reino das trevas, o básico é você. Interessa você, a tua vontade. Você tem que ser feliz, você tem que ser o cara, tem que estar por cima, não tem que se submeter a ninguém. O importante é você ser feliz, ter dinheiro e se exaltar e pronto. É mais ou menos isso. No reino da luz, é quase que ser o servo. Mas não é ser o servo das trevas, é ser o servo de Cristo Jesus. Quando ele fala ali ser submisso, não é ao império das trevas, é ser submisso a Deus. Considerar o teu patrão como se ele fosse Deus. Porque toda autoridade é constituída por Deus e representa Deus. Ela é uma constituição de Deus ali naquele lugar. O pastor está dizendo que o meu patrão é Deus? Não. Ele é uma autoridade que você tem que entender o que é submissão à autoridade. E você vai sujeitar porque Deus colocou aquela autoridade pronto. Agora, dentro disso tudo, nós vamos entrar em outro contexto sobre o que é obediência e sujeição. E ali, queridos, nós precisamos entender que nós obedecemos a essa autoridade até que ela não me faça pecar. Toda autoridade foi constituída por Deus. Os governantes colocados até hoje foram constituídos por Deus. E nós devemos orar para isso. Mas se ela manda você pecar, querido, foge dela, povo meu. Então é necessário que você, quando fores colocar um governo sobre a tua cabeça, ore primeiro. Ore para saber se, como diz aí alguns, né, não são melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Né? Para entender um pouco sobre esse contexto todo. Há um outro tempo de mergulhar na palavra para que você não seja confundido com muita coisa errada. Hoje, já na Constituição, existem alguns direitos que fica bem complicado para nós que somos cristãos viver. Está sendo retirado de todos os órgãos onde a igreja antes tinha autoridade de falar de Jesus, poderia anunciar o reino de Deus,
hoje já não pode mais. Hoje está sendo impedida a palavra de Deus em centros de recuperação, em asilos, em creches. Você não pode chegar lá e ter um asilo ou uma creche e falar que aquele lugar é cristão. Por quê? Porque não se pode mais colocar religião ou alguma denominação nesses lugares. Princípio do reino do humanismo, das trevas. Nós deveríamos ser um povo não democrático, mas nós deveríamos ser um povo teocrático. Deus manda e nós obedecemos e acabou. Eu já disse aqui para vocês que tem alguns países que teve um avivamento tremendo, onde o governante daquele lugar, ele levanta todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, liga a câmera e em transmissão, em rede nacional, digamos assim, anuncia: Senhor, este povo é seu e o Senhor colocou eles para que eu possa cuidar. Senhor, me ajuda para que eu possa ter os teus olhos, ter o teu espírito, para que eles possam receber o que eles merecem. O que a palavra diz? Se o governo está sendo, resumindo, você tem o governo que merece. O povo sofre por falta de conhecimento. O povo tem o governo que tem porque merece o governo que tem. Porque foi ele que votou. Nós temos hoje o governo que nós temos porque nós fomos lá e votamos errado. Não olhamos e vamos lá e votamos. Queridos, deixa eu voltar aqui. 613 leis do Velho Testamento. Os judeus sabem muito bem quais são essas leis. Mas eu quero falar só um pouquinho dos 10. Dos primeiros ali. Não matarás, não adulterarás, não terás outro Deus, não farás ídolo, não farás, não terás outro Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, foi a resposta de Deus para os 10 mandamentos. Amém? Pai, eu peço a Ti que haja libertação no meio do Teu povo. Ó Deus, que o Teu povo, Senhor, deixe de ser, ó Deus, abraçado por demônios via internet, por conceitos humanos e demoníacos. Ó Deus, por tudo aquilo que afasta o Teu povo da presença, que eles possam ter, ó Deus, conhecimento e paixão por Ti, que eles possam realmente entender, ó Deus, que são um povo santo, que o Senhor os comprou, que o Senhor, ó Deus, ganhou, ó Deus, que o Senhor pagou eles, comprou eles com alto preço. Ó Deus, que Satanás perca, ó Deus, essa legalidade. Mas para isso, querido, você precisa, em nome de Jesus, você precisa tirar o lixo que está dentro de você. Você não vai vencer o pecado enquanto você anda nas trevas. Tem muitos que dizem para mim, para a Célia, para os pastores, que não conseguem vencer o vício da masturbação, que não conseguem vencer o vício da pornografia, que não conseguem vencer, que não conseguem e pronto, acabou. Bateu o martelo já dizendo que não consegue, mas Deus diz para nós o seguinte: fecha os teus olhos, fecha os teus ouvidos, para de ouvir música secular, faça um tempo de consagração, faça um tempo de 1 ano de consagração, tenha coragem para isso, ser uma pessoa que se consagra mesmo. E eu estou dizendo isso, querido, porque eu preciso voltar para a essência. Eu me coloco junto com vocês, nós precisamos voltar para a essência. Nós precisamos ter um mês de consagração, um mês de jejum. Eu nunca quis fazer isso para a igreja, vamos fazer um mês de jejum, todos nós. Mas sabe o que eu tenho muitas das vezes vontade? De falar assim, é o seguinte: vamos passar aqui tantos dias sem louvor, vamos ver quantos vêm para a igreja. Não, eu só vou para a igreja por causa do louvor. Tem uns que não vêm por causa do louvor, vêm por causa da palavra. Vão ficar sem palavra, vão ficar só com oração.
Só com oração. Começa com oração e termina com oração. Meu irmão, você não é guiado pela religiosidade, você é guiado por Deus. Um tempo de verdade. Quem sabe um dia Deus chega aqui e fala para assim, ó, para com o louvor, fala para todo mundo descer, meu irmão. Esteja livre para aquilo que Deus vai fazer na igreja. Deixa de ser religioso. E eu preciso que você tenha essa coragem de mudar a sua rotina. O que você faz quando você chega em casa? Oi, amor. Daí ela responde, oi. Está quase se comunicando já via WhatsApp. Esses dias eu mandei um Face para a Célia. Oi, amor, estou aqui no quarto. Mas nós já estamos assim. Graças a Deus, em casa ainda nós estamos batendo firme para que na hora do almoço, todos nós estejamos reunidos e oremos juntos. Vamos orar juntos. Pelo menos no horário do almoço, no mínimo, queridos. Isso é o mínimo. Hoje, quando eles chegam lá, quem foi que orou? Tem alguém que orou? Ou já vamos comendo, feito animais assim? Sem agradecer a Deus. Quando põe a mesa, chega lá, põe lá, põe. Ixi, sobrou? Não, não sobrou não. Para você só ficou o pão seco. Não tem mais a comunhão do Espírito. Ou a gente se reúne só quando tem visita, né? E nós precisamos voltar à essência, meu irmão. Nós precisamos voltar aos cultos dominicais de casa. Os cultos familiares. Nós precisamos, e eu me coloco nisso. Nós precisamos colocar a ceia em casa. Colocar o pão e o vinho dentro de casa. Quem diz que é só na igreja que tem Santa Ceia? Hã? Ah, não é vinho não, queridos. Pão e suco. Precisamos estudar essa questão do vinho, porque tem algumas pessoas que não estou tomando o vinho da Santa Ceia. Ai, glória a Deus. Mas, queridos, é melhor o suco, porque algumas pessoas já tiveram um problema com álcool. E algumas pessoas colocam um vinho tinto ainda na hora da Santa Ceia. E aquele rapaz, tem mais aí. Então, ainda fica com aquela sedezinha. O irmão está querendo se livrar do negócio. E ainda vem aqueles, oh meu Deus, agora eu vou para casa. E tem alguns que erram, querido, é verdade, tem uns que erram. Não, vamos colocar só em casa porque é socialmente. Eu aprendi, meu irmão, que nem o meu ouvido eu tenho que emprestar para a música. Por que eu tenho que emprestar o meu estômago para uma coisa que pode afetar a minha mente? E você que já um dia já jogou um prato na parede ou um copo no chão, ou já fez alguma coisa violenta, sabe que um dia você perdeu o controle. E para que ter uma coisa dentro de casa no qual você pode perder o controle? Não sai nem para o bar, bebe dentro de casa para encher a cara. Estou bebendo socialmente. Não, meu irmão, você está pecando mesmo. Mas vamos voltar para cá. Nós precisamos voltar ao tempo de na mesa. Tem alguém que tem alguma coisa contra o seu irmão? O seu irmão literal de casa, que você queira pedir perdão? E eu posso dizer para vocês que muitos têm interfofoca, né? E não é intercessão, é interfofoca, né? Vamos falar agora da pastora Célia, né? A pastora Célia, só ela que manda naquela igreja. Ela tem o espírito de Jezabel, está repreendido em nome de Jesus, né? Porque a palavra de Deus diz que a Jezabel ali é aquela que se diz profeta, né? E que comanda a igreja e traz todos em sujeição. Isso está escrito na palavra, está escrito em Apocalipse, mas leia o restante. Jezabel tinha um espírito que governava, sim, mas tinha um espírito de prostituição, de manipulação. E isso, querido,
não está nos profetas que são profetas de verdade. Prostituição, quando há prostituição, quando você vê um profeta que está tendo dentro, na boca dele palavrão, espírito de prostituição, fala assim, né? Glória a Deus, eis que eu te digo, vai ser minha esposa. Está repreendido em nome de Jesus. Tem uns, querido, que fazem desse jeito. Eu fiquei sabendo, infelizmente, de um pastor que ele já anunciou na igreja que a esposa dele vai falecer e que aquela menina de 15 anos vai ser a futura esposa dele. E que Deus tinha anunciado para ele que ela iria morrer, a esposa dele iria morrer, e que assim que morresse ele ia ficar com a menina de 15 anos. E eu fiquei sabendo que nós precisamos orar por eles. Pai, na tua presença agora, Senhor, em nome de Jesus, como corpo, como igreja, nós queremos colocar, ó Deus, esta irmã, esposa deste pastor, ó Deus, que ela seja restaurada, Senhor, no seu coração, que as setas, ó Deus, lançadas contra ela, tentando tirar o ânimo, a vida, a esperança, ó Deus, seja restituído agora a vida de Deus, seja restituído agora, ó Deus, a palavra profética da verdade, que ela tenha a palavra que esmiuça a penha, que ela seja a autoridade do Senhor, e ó Deus, nós clamamos agora para que os teus anjos estejam com ela e que seja desfeita toda a oração de feitiço, em nome de Jesus. E que aquela igreja conheça o verdadeiro Deus, que tira do cárcere e põe, ó Deus, nos lugares celestiais, em nome de Jesus. Matou a esposa, matando a esposa, com palavras que se dizem proféticas. Efésios vai mostrar para nós que nós precisamos entender os princípios elementares da doutrina de Cristo. Efésios, no capítulo 1, quero ler ele todo, porque você precisa entender para que você nasceu e qual o seu destino. Você precisa entender que você tem algo mais excelente para você. Não é só aceitar Jesus, não é apenas obedecer a Deus. Obedecer como, pastor? Amar o próximo e a Deus como acima de todas as coisas? Eu já faço. Mas ele não sabe qual é o destino, o que ele deve fazer. A palavra de Deus diz assim para nós, em Efésios capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Fortaleza. A você a graça e a paz da parte de Deus, Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Devemos ser irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos o quê? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Somos filhos pelo bom propósito de Deus. Para quê? Para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Quem você ama? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? Louvor da sua glória. E para sermos santos e irrepreensíveis. E olha só, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo
Qual é a nossa missão? Diga aí para a pessoa que está do seu lado, a tua missão está escrita lá no telão. Olha lá, está escrito assim: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer o quê? Convergir em Cristo todas as coisas, tanto as coisas que estão no céu, como as coisas que estão na terra. Querido, isso é um cântico de Paulo. Mas esse cântico de Paulo está dizendo que nós vamos convergir as coisas até as coisas que estão no céu. E como é que eu posso mexer nas coisas que estão no céu? Ligando as coisas que estão aqui na terra. A palavra de Deus diz para mim e para você que aquilo que nós ligarmos aqui, nós estamos ligando nas regiões celestiais. E eu não gosto muito de convidar todo mundo para fazer jejum. Sabe por quê? Porque eu entendi uma coisa, que se nós estamos em jejum, todos coletivos, se um quebra, todo mundo quebrou. Quem lembra dessa passagem? Os profetas de eu sempre troco Balaão com Balaque. De Balaão, as profetas de Balaão, é isso? Que proferia mentiras, tentava falar coisa ruim e só saía coisa boa para o povo de Deus. Aí ele deu um conselho, o conselho de Balaão. É esse? Balaão? Me ajude se eu estiver errado. Os conselhos de Balaão. O que ele falou? Vai lá e faz com que o povo adultere, se prostitua, porque se eles estiverem em pecado, aí sim chegará a maldição naquela tenda. Querido, se você tiver algum pecado e ainda não confessou e ainda não se livrou, a maldição vai alcançar e vai chegar. E aí, querido, não interessa se o pastor está orando, se ele tem velado por você. Infelizmente, se você está em pecado, você deixou uma porta aberta e Satanás pode entrar. Simples assim, princípio do reino da luz. Ah não, pastor, não é bem assim. Deus não tirou o pecado. Ele perdoou. Ele apagou o teu pecado. Mas o pecado, ele não tirou do mundo. E ainda neste mundo, existe o espírito do anticristo. Está lançando o pecado na igreja. E nós acabamos de ver ali algumas imagens de pessoas que estão sendo atacadas pelo lançar de Satanás. Prostituição, mentira, engano, inveja, orgulho, falta de temor a Deus. Tudo isso nós já sabíamos que iria acontecer nos últimos dias. Mas estamos ouvindo a Deus e os líderes que tanto velam por vocês, que hão de prestar conta de vocês para Deus. Ou vocês estão fazendo com que os líderes gemam por vocês? Quem sabe que líder geme? Às vezes até com dores de parto, para que você nasça realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas, às vezes, nós sabemos que os nossos líderes fazem isso por nós. E Deus falou assim, olha, compartilhe as coisas boas com os vossos líderes. Compartilhe com eles, porque eles velam por vocês, que vão ter que dar conta nos últimos dias. Mas, queridos, Satanás está lançando o pecado. Ele está lançando e Jesus está perdoando, porque não há pecado que não seja perdoado em Cristo Jesus. Muitas pessoas falam que Jesus foi crucificado na cruz e já não há mais pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra e esse texto, essa palavra que diz assim, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, crucificando em si mesmo o pecado e dizendo, eu estou morto com Cristo. O velho homem já morreu. O velho homem já morreu, né? Até aquela do Fernandinho, eu até errei a frase. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Não? Então é isso, mas em nome de Jesus, meu irmão, muda as atitudes, muda o pensamento, muda as companhias, muda as pessoas que estão do teu lado. Se você não ama a Deus, continue com as pessoas que não amem a Deus. Viva com elas, caminhe com elas. Seja amigo delas. Aquele que se torna amigo do mundo
vai para o inferno. Aquele que se torna amigo do mundo, se torna o quê? Não. Se torna demônio. Não se torna amigo, nem inimigo. Porque no inferno não vai pessoas, vai demônios. Porque o inferno foi feito para os anjos e os Satanás e os seus demônios. Então, quando alguém se torna amigo do mundo, meu irmão, tá aí, você está reconhecendo quem são o joio. O joio vai ligar para você, o joio vai fazer um face mentiroso e vai convidar você para fazer nudez na internet. Joio, meu irmão, joio. O pecado está à porta. E em nome de Jesus, como combater isso? Com o amor de Deus. Você não tem pessoas que sejam seus inimigos. Você tem principados e potestades nas regiões celestiais. E é nesse nível que você deve combater esses pecados. Agora, não queira entrar na guerra sem estar preparado. E Deus começa a dizer aqui, convergir todas as coisas. Não é você, agora eu quero transformar o reggae para Deus. Agora eu quero trocar o rock para Deus. Agora eu vou fazer o samba para Jesus. Agora, não, meu irmão, você tem que ter uma direção de Deus. Você tem que ter a vida em santidade. Você tem que ter os teus ouvidos convergidos. Você tem que ter as tuas mãos convergidas para Cristo Jesus. Você tem que saber quem você é em Deus. Você é um profeta de Deus ou você é um chofar cheio de carne por dentro? Um chofar cheio de coisas que fedem por dentro. Quem sabe o que significa o chofar? Chofar é a voz de Deus no Monte Sinai. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que são limpos. Me ajude aí. Limpos de mãos e puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nelas medita dia e noite. E você vai pegando todos os textos que tem na Bíblia. E você, a hora que você tocar o chofar, você vai tocar o chofar com mentira. Você vai falar assim, Senhor, Tu és santo. Com uma mentira que acabou de lançar ali atrás. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você é um chofar de Deus. Você é a boca de Deus. A palavra diz em Apocalipse que nos últimos dias, quando o Senhor voltar, Ele vai trazer o quê? Os anjos junto com Ele. E em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando Ele voltar, nós vamos ouvir o som de um sino tocando na Igreja Católica. Entenda o que muitas das vezes os homens tiraram do que aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um toque de buzina. Nos últimos dias, o povo que reconhece o seu Deus vai entender o toque que vai estar vindo e vai falar assim, ei, esse toque aí é o toque que ajunta o povo. E o toque que ajunta o povo, quem lembra? Meu Deus do céu, Senhor, ajuda, Pai, em nome de Jesus. Existe um toque para juntar o lixo, um toque para reunir o povo, um toque para a guerra. E qual deles você identifica? Você precisa identificar o toque de Deus, o chamado de Deus para a tua vida. Às vezes o pastor toca o chofar ou fala alguma coisa, como disse aqui, nós trazemos uma palavra, ele está entendendo que eu vou para a guerra. Não, meu irmão, é hora de você dobrar o joelho e chorar, que é tempo de arrependimento. Porque alguns já venceram aquilo, já venceram o pecado, já conseguiram andar em santidade, estão ali entendendo que quem justifica, quem santifica é Cristo Jesus. Se Jesus purifica, está purificado. Se santificar, está santificado. Quem está aqui junto comigo? Eu estou só falando aqui, em nome de Jesus, que esta igreja precisa limpar o chofar com a palavra de Deus. Entender, querido, que reino você está, que lado você está,
e convergir todas as coisas ao senhorio de Cristo. Tem mais, tem muita coisa para falar. Nós colocamos o batismo, nós colocamos a Santa Ceia, nós trazemos aqui a palavra de Deus, o louvor, a adoração, os dízimos, mas não há só isso. Há muito mais. Todas as coisas precisam ser convergidas a Cristo. O teu trabalho precisa ser convergido a Cristo. Você precisa, dentro do teu trabalho, entender que aquele lugar é um lugar de adoração. Você precisa entender que dentro daquele lugar onde você trabalha, tem um sacerdote de Deus lá dentro. E quando você chegar dentro daquele lugar, tudo que você tocar, abençoado será. As tuas mãos são abençoadas, os teus pés são abençoados, você é um homem de Deus e você está no reino da luz e não há nada que possa impedir o povo de Deus. Ai, Deus, a palavra de Deus diz assim para nós que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ainda acho que nós somos escravos, querido. Estou tentando fazer com que os homens entendam que não somos mais escravos, somos filhos. Não somos apenas servos, chamados como amigos, somos filhos. Alguns querem dizer que, às vezes, o amigo é mais chegado em Deus. Não, meu irmão. Você é filho de Deus. Filho. E quem sentou do lado de Deus não foi o amigo de Deus, foi o filho de Deus. E ele nos disse que nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros com Cristo. Somos adotados, pegamos uma adoção como filhos, herdeiros em Cristo Jesus. Meu irmão, para você convergir as coisas, pensa. Deus não vai fazer você sair com palavras persuasivas de conhecimento humano. Ele vai fazer você sair com conhecimento, mas poder de Deus. Você vai ir com sabedoria. Você não vai ir apenas com conhecimento de como agir aqui na terra. Você vai ir com entendimento de como se caminha nas regiões celestiais. Meu irmão, você pode estar na terra, mas você precisa andar nas regiões celestiais. Se você anda nas regiões celestiais, o pecado já foi vencido. Já não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Mas ande nas regiões celestiais. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Eu estou dizendo para você que você está andando nas regiões celestiais. E que quando você cair, você tem um advogado junto ao Pai. Mas não é só por isso, meu irmão, que você vai andar rastejando porque Deus está te levantando o tempo todo. Então, o toque do chofar na sua boca, esse é o chofar? Não, queridos. Isso aqui é um pedaço, um restinho que sobrou de um animal. Mas a palavra diz que chifre é o quê? Autoridade. E quem deu autoridade para você? Deus. Com a ordem de Melquisedeque, Deus te constituiu rei e sacerdote. Deus te constituiu rei e sacerdote. Então, querido, você, em nome de Jesus, saiba que você é boca de Deus por onde você passa. Por onde você passa. A tua boca aqui, ó. Dá para sentir aqui, não tem fedor. Não tem fedor aqui não. Não fede. Porque foi lavado. Sabe como é que ele foi lavado? Com água de lavandeiro. Sabe qual que é a água de lavandeiro? Aqui boa. Ou hipoclorito, né? Vamos falar assim. Né? Com pedra. Coloca a pedra aqui dentro e para cima e para baixo. Com pedrinhas. E a pedra, queridos, somos cada um de nós. Um ajudando o outro a se limpar da sujeira. E não para fazer interfofoca. Está repreendido em nome de Jesus. Quando alguém chegar para você falando do teu irmão, faz o seguinte,
Vamos junto comigo até ele? Quero até olhar para cada um de vocês. Quando alguém chegar para você, falar assim, ó, tá falando ali de tal pessoa, tô falando do Nilson. O Nilson ali, da Dejane, homem bruto, bruto. Meu irmão, vá lá conversar com ele. Vai lá, ele vai falar assim, querido, eu sou bruto mesmo, mas eu te perdoo, eu te amo. Talvez seja o jeito bruto dele dizer para você que ele te ama. Os brutos também amam. Deus te ama, meu irmão. Eu quero dizer que em nome de Jesus, você é um chofar de Deus. Deixa a água limpar, você tirar tudo. Toda a sujeira. Lembra daquelas imagens que nós vimos ali, daquelas mãos passando? Fazer uma coisa que a gente fazia quando era adolescente. Não tinha namorado, ficava nos cantos fazendo assim para dizer que tinha alguém junto com ele. Aquelas mãos ali, querido, tentando afagar você. Levando você para o pecado. Queridos, a internet pode ser uma bênção, mas também uma maldição. E continuando a ler aqui, ele diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As riquezas da glória da herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deixa eu ler devagar aqui. Ele diz assim: a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Amém? Os que cremos. E ele diz: conforme a atuação da sua poderosa força. Você pode se sentir um pouco deslocado, um pouco achando que você não é nada, mas Deus capacita aqueles que são chamados. Primeiro, não foi você que escolheu ele, foi ele que nos escolheu. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Quando? Na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Amém? E ele continua dizendo: e designou como cabeça de todas as coisas a igreja. Nós somos cabeça do mundo, meu irmão. Nós não somos escravos do mundo, não. Aqueles que dizem que o povo de Deus é um povo que falta instrução, eu acho que eles que precisam conhecer mais a Deus. Porque o mundo vai se dobrar a Cristo Jesus. E Ele vai mostrar para mim e para você que Ele manda. E que o povo de Deus vai deixar de ser humilhado. Vai ter o seu canto. Amém? Deixa eu continuar aqui só para encerrar. Atos do capítulo 3, 17. Ele diz assim: agora, irmãos,
Eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. É necessário arrependimento para que haja descanso. E Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça nos céus, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus profetas. Deus está sendo retido nos céus, porque nós não convergimos as coisas para Cristo Jesus. Eu e você precisamos convergir algumas coisas na nossa vida para Cristo, e aí Cristo voltará. Amém? Apocalipse diz aquilo que o pastor Emílio tinha dito no início. Ao anjo da igreja de Fortaleza, nas Cajazeiras, 1309, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas e em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Vocês conseguiram realmente entender tudo? Tua missão aqui na terra é convergir a internet, o teu celular, os teus sentimentos, a tua vida em santidade, o momento que você come junto com a tua família. Você precisa convergir o seu relacionamento, teu e da tua esposa, dos teus filhos, em Cristo Jesus. Na boca dos santos devem ter o quê? Sim, sim e não, não. Precisa sair do meio da igreja a fofoca. Queridos, em nome de Jesus, o que aparecer no meio da igreja, um falando do outro, deixe para lá. Deixa Deus agora agir. Chegue até essa pessoa e fala assim: vamos lá consertar isso, porque eu sei que você tem alguma coisa contra o seu irmão. Vamos tirar essas coisas da igreja, em nome de Jesus. Nós somos um povo santo. Santo significa separado, que não tem as mesmas coisas que o mundo tem. Nós precisamos caminhar nisso em nome de Jesus. Nós precisamos convergir todas as coisas. A música. Nós precisamos convergir a própria adoração. Vocês sabem que muitos adoram. Hoje mesmo eu comecei a trazer a palavra e Deus mudou tudo. Mas o que eu quero era a mensagem. O que eu quero de Deus? Como fazer o que eu quero? Será que eu agrado a Deus? Aí Deus me quebrou as pernas e disse tudo isso. Antes de você querer alguma coisa, limpe a casa. Antes de você pensar em ter alguma coisa, viva em santidade. Como é que eu posso abençoar uma coisa? Como é que eu posso derramar do meu bálsamo num lugar onde está sujo? E Deus diz para mim e para você, hoje Ele está fazendo uma ferida
em algumas pessoas. Ele está fazendo um corte que pode até doer, mas ele está dizendo assim: vamos obedecer a Deus? Vamos obedecer a Deus? Ou você é um chofar que ainda não foi limpo. No último dia, Deus vai tocar o chofar. E você, chofar, vai abrir a tua boca e vai entender o que é júbilo. Quem sabe o que é júbilo? Júbilo é um grito, um salto. É como se Deus falasse: eu estou tocando o chofar, Ele toca o chofar nos ares e você diz: chegou. Ele veio. Alguns vão gritar até que enfim, não aguentava mais. Ou alguns vão dar um berro. Vão chegar de Deus, o Senhor veio. E você é o chofar de Deus nessa nação. Você vai ir por essa nação com autoridade. Eu tenho visto que lá naquele presídio, Deus tem mostrado dia após dia a autoridade que eu sou naquele lugar. Os agentes penitenciários já vão abrindo as portas. Às vezes quase deixam eu passar com coisa que não pode passar. Há uma autoridade, meu irmão. A pessoa que é do presídio, o diretor do presídio, já me conhece. Os presidiários também já me conhecem. Há uma autoridade que quando a gente passa, é como se fosse tendo luz. E só tem isso quem tem Jesus. Eu chego lá, tem alguns que vêm assim, sem eu falar nada. Eu fico constrangido. Porque tem algumas pessoas que chegam no presídio e se denominam assim: olha, eu sou pastor, estou aqui para pregar, para falar do amor de Deus. Eu chego lá como amigo de um presidiário. Eu não chego dando carteirada, não. Mas eu chego lá como um amigo de uma pessoa que está lá dentro. Aí quando eu entro lá dentro, vão passando os pastores e os homens tudo assim, abaixadinho. Daqui a pouco eu estou indo na direção da cela. Aí os outros fazendo assim com a mão: venha pastor, vem aqui. Pode orar por mim. E ele já dobra, já fecha o olho assim, tipo, você não vai sair, você vai orar. Isso assim me constrange. E eu estou dizendo isso porque isso não é só para mim não, meu irmão. Está aí com você. Está aí em você essa autoridade. Está com você essa autoridade. Nós não vamos ir apenas com palavras. Vamos ir no poder de Deus. E é tremendo, tremendo. Você vai abrir a sua boca quando o Senhor voltar. Espírito Santo, a tua igreja precisa da tua água. Que venha, ó Deus, com as suas pedras. Tu és a rocha que nós precisamos. Tu és a água. De ti sai a água da vida, do teu trono. Do teu trono, Senhor. Há um rio de água viva. Ó Deus, quão pequenino nós somos. Talvez hoje, Senhor, nós estejamos cantando a canção de Davi. Somente contra ti pequei e fiz o que os teus olhos eram maus. Em pecado, Senhor, em pecado estou. Algumas vezes estão falando como Davi. Põe a mão no seu coração. Deus, Ele não vai limpar o teu coração. Ele vai trazer a água. Ele vai trazer a pedra. Mas quem vai limpar, na verdade, é a palavra de Deus, que também é a água do Senhor. A água do Senhor está vindo na sua direção. E você precisa tirar a imundícia que está dentro do seu coração. Espírito das trevas, eu te ordeno agora. Saia. Saia agora. Em nome de Jesus.
do meu coração, da minha mente, dos meus olhos, do meu ouvido, do meu corpo. Onde você encontrou legalidade, eu digo agora que esse lugar é do Senhor Jesus. Meu coração é teu, a minha vida é tua, Senhor Jesus. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Eu dou ordem à minha alma, ao meu corpo, que te louvem. Bendito o Senhor no seu santo monte. Tua misericórdia tem renovado a cada dia e consigo sentir o teu amor a cada manhã. Eu sou teu. Eu sou teu. Diga isso, querido. Eu sou teu, Senhor. A minha vida é tua, o meu lar é teu, o meu coração é seu, o meu trabalho foi o Senhor quem me deu, a minha capacidade de ser alguém foi o Senhor quem me deu, os meus pais foram o Senhor que me deu, a minha mãe foi o Senhor quem me concedeu vida. Em ti está a minha esperança.